Hybrid International. Eu sou o Fernando Santos, estou aqui com o desenvolvedor Wilson Roberto, que vai falar para a gente sobre um dos produtos da Hybrid International. Vamos falar sobre o produto? Hoje a tecnologia é o WR1000. Maravilha. Suas particularidades, como funciona, durabilidade, o que pode fazer e o que não pode fazer com esse sistema. Vamos lá então mostrar nesse vídeo técnico para você saber e conhecer um pouco mais. Então, esse é o WR1000. Ele tem um suporte onde que é fixado no veículo, na máquina ou no equipamento. E esse aqui é a parte móvel do equipamento. Vamos falar agora aqui de sinais positivo e negativo. Então, o sinal de baixo é um sinal negativo e aqui o do centro um sinal positivo. Temos uma alavanca de fixação e de soltagem do equipamento. Aqui atrás temos uma borracha de proteção do polo positivo e temos um parafuso de posicionamento. Normalmente esse parafuso de posicionamento ele é plástico, mas para essa empresa que a gente vai atender, nós vamos colocar de metal pela necessidade que é aplicado lá. Tá? E aqui é o equipamento WR1000. Então ele tem a tampa, o corpo e o corpo plástico. Agora a gente vai falar isso aqui em detalhes, o que é cada coisa. Maravilha. Agora quando você fala de plástico, é um plástico diferenciado. Sim, é um plástico de engenharia de alta resistência para esse tipo de aplicação. Tá? Vamos começar pelo corpo de alumínio. Ele é um corpo de alumínio fundido, com uma espessura aqui de 7 milímetros, tá? Totalmente usinado e industrializado. Esse alumínio, depois da fundição, ele recebe um tratamento de solubilização, que é para tirar as tensões do molde depois da fundição. Sofre uma usinagem e depois um banho para tirar todas as impurezas desse alumínio, porque o equipamento ele não pode ter contaminação nenhuma. Se eu pegar qualquer coisa de aço, carbono e colocar aqui dentro, eu acabo contaminando. Isso também vale para a haste de reação, que é essa haste aqui. Essa haste ela também não pode sofrer nenhum tipo de contaminação. E ela é o positivo. Ela é o positivo. Então, o equipamento visualmente ele é muito simples, mas ele tem uma engenharia aplicada aqui, que eu vou falar algumas particularidades dele. Tá? Desde o ano 2000 começou os estudos para poder sair essa peça. Isso. Essa aqui é a 13ª versão. E o WR2000 é a 14ª versão. Cada equipamento tem sua aplicação. Né? Tá? Ao contrário do WR2000, que a gente usa o refil descartável, a gente utiliza esse refil aqui de alta longevidade. Ele é interno e aí a vida útil dele... Então, essa vida útil depende da forma de utilização. Sim. Mas em média é de 5 a 7 anos. Tá? Aqui ó, nós temos um equipamento que já foi utilizado, então pode ver que existe aqui um desgaste, né? Mas pode ver que a parte externa não sofre nenhum ataque. A parte interna, pela eletrólise, é essa que dá para sentir umas camadas aqui, um tipo de corrosão. Exatamente. A gente fez um furo aqui e rosca para a gente saber como que é o estado de preservação desse material. Pode ver que ainda a gente tem uma espessura aqui considerável, em torno de uns 5 milímetros aqui. Tá? Esse material, se eu quisesse fazer uma limpeza nele, ele continuaria funcionando. Tá? Mas eu deixei aqui para expor o que acontece na corrosão. Esse equipamento aqui, ó, ele já tem em torno de uns 4 anos, vamos dizer 4 anos e meio de utilização. Pode ver que tem um ataque, mas a haste ela não sofre nenhum tipo de corrosão. A haste é que é o material específico de onde é gerado o choque dessa haste para com essa parte. Esse processo de choque que você fala chama eletrólise. Tá? Essa eletrólise é uma reação eletroquímica com a utilização desse fluido. Então a gente tem um polo negativo e um polo positivo. Dois materiais diferentes para criar um resíduo de óxido de alumínio para que ele não seja nocivo e que ele não ataque a nossa haste, que é o que tem o maior valor no equipamento. A área maior é a área do negativo, a área menor é a área do positivo. Exato. Nós não queremos produzir oxigênio em demanda, então a gente tem uma área menor para produzir o oxigênio somente aqui. Essa área maior é para produzir uma quantidade maior de hidrogênio, que é o que a gente quer como combustível. Que vai fazer a correção e a otimização. Isso. Vamos falar aqui sobre o corpo. O corpo, como eu falei, é um plástico de engenharia, é uma carcaça ultra resistente, onde recebe esse corpo de alumínio aqui dentro. Né? Aí tem os anéis de vedação, tanto internamente, do eixo interno e do eixo externo, e aí tem posicionamento para ser colocado. Tá? Temos uma borracha de vedação de neoprene, que ela é colocada aqui, ó, no canal.
Para que não haja nenhum tipo de ar e o que é produzido internamente seja levado até a área de admissão de ar. Exato. Essa vedação aqui é para que não escape nenhum dos dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Mostra para cá. Nem o líquido, então temos aqui a borracha de vedação. E temos a tampa depois. Então existe uma espera da tampa para esse anel. Uma vez fixada e rosqueada na peça, porque a peça tem rosca e a tampa tem rosca. Então sofre esse rosqueamento aqui. Para poder dar uma pressão maior e não soltar. Isso. Uma vez que a gente dá o torque nessa rosca, o equipamento é totalmente vedado. Lembrando que esse equipamento não trabalha sob pressão. Ele trabalha na linha de vácuo. O motor aspira, então não tem pressão. A única pressão que vai ter aqui é de 250 gramas, que é o volume do fluido que vai estar aqui dentro. É esse fluido aqui, que inclusive, por exemplo, essa garrafinha, ela serviria para duas... Aí vai depender da aplicação que eu vou fazer. Claro, existem outros. Uhum. Existem outros volumes que a gente vai colocar. Para essa empresa específica, a gente vai colocar garrafas de 1 litro, então daria para 4 trocas. Legal. Tá? Falando sobre fluido. O fluido na tonalidade incolor e o fluido após o processo. Ele tem que estar branco e leitoso. Significa que o processo a ionizar da água e dos eletrólitos, sofrendo esse choque da eletrólise, ele fica desse jeito. Não, esse jeito aqui é o jeito errado. Ah, tá, desculpa, o jeito branquinho. O jeito correto é o óxido de alumínio. Tá. A gente vai falar sobre esse óxido aqui, que é importante. Esse óxido aqui, ó, que não é o que a gente quer que produza, é o óxido de ferro. Consegue dar um zoom ali? Tá vendo essa camada alaranjada para vermelho? Ele é o óxido de ferro. Ele também é gerado no nosso processo, só que nós não queremos. E como é que a gente evita que esse óxido ocorra? Fazendo a troca do fluido no tempo adequado. Correto. Ah, tá. Por quê? Nós temos a nossa haste de cromo-níquel e nós temos nosso corpo de alumínio fundido. O alumínio é um metal não ferroso, então ele não pode gerar óxido de ferro. Porém, a haste ela é uma liga, vamos dizer assim, uma liga de cromo-níquel, mas contendo nela ela tem ácido carbono, que tem óxido de ferro. Quando ela começa a sofrer um ataque, ela começa a liberar o óxido de ferro. E ela só vai sofrer esse ataque se não fizer a troca do fluido. Ou seja, se não fizer a manutenção, ele vai ficar pior do que aquela que você mostrou com a gente com a corrosão. Ela vai ficar bem feia, né? Esse equipamento, esse corpo, ele tem que sofrer essa corrosão, que é normal. Normal. Isso é normal. O que não pode ocorrer é que quando a gente for fazer a manutenção desse caso aqui, tenha óxido de ferro impregnado nele, que a gente sabe que passou o tempo. E como que nós sabemos essa questão que passou o tempo? Tem a questão de usar outro tipo de fluido também, que não seja qualquer o outro fluido fora da especificação do fabricante vai criar o óxido de ferro. Porque esse é um fluido ionizado, é transparente, mas aqui dentro ele é ionizado e tem os eletrólitos na quantidade correta para esse produto. E eletrólito na condição correta. Sim. A gente está falando de uma condição técnica. Qualquer coisa que fugir da técnica do produto, você vai ter uma anomalia. Você pode danificar o equipamento e não ter o resultado esperado. Tá? Então, esse fluido aqui, ele é uma água ionizada, mais o eletrólito que nós desenvolvemos. E o nosso eletrólito não é ácido, ele é alcalino. Tá? Por isso que quando a pessoa tira ele daqui de dentro, que vai fazer a substituição, ele pode descartar de duas maneiras, porque é totalmente ecológico. A maneira correta, realmente, pode jogar dentro na linha de esgoto, porque é uma substância alcalina. E lavar o equipamento, mais nada do que isso. Maravilha. Tá? Mas isso a gente tem um manual de uso que a gente vai também falar a respeito disso. Perfeito. Tá? Então vamos falar agora aqui sobre essa parte do equipamento. Então o orifício de abastecimento é esse aqui. Depois a gente vai ter um plug de PVC. Wilson, posso colocar um plug de aço? Não. Posso colocar um plug de bronze? Não. Posso pôr um plug de alumínio? Não. A única coisa que vai utilizar é um plug de PVC. Por quê? Porque se qualquer outro metal que você colocar em contato com o nosso perfil de alumínio, ele vai contaminar. Entendi. Então essa parte interna aqui, que ele recebe aqui ó, já dá para poder ver que tem, né? A parte aqui, ó, tá em contato. Isso. Ela não tem problema nenhum porque ele já é um material específico que acaba não prejudicando então o processo de eletrólise. Exato. Ele é um material inerte porque ele não transporta corrente elétrica. Maravilha. Tá? Uma outra coisa importante aqui para a gente ver nessa peça, fiz até de propósito. Tá vendo esses óxidos aqui, ó?
Ó. Ele está impregnado no corpo de alumínio, porém, ele continua funcionando. O que não pode estar isolado é essa haste aqui. Ó. Essa haste não pode sofrer nenhum tipo de isolamento. Por isso que a gente desenvolveu esses anéis aqui de limpeza. São 2 anéis. São 2 anéis. Quando for fazer a limpeza, ele vai acabar limpando a haste. E automaticamente no balançar do produto... Ele vai estar sempre em movimento aqui, limpando. Fabricando. Isso vai facilitar a limpeza, já que o nosso orifício aqui ele é limitado a qualquer coisa que a gente tem que colocar lá dentro. Tá? Então vamos falar agora sobre essa condição. Aqui a gente está vendo que o material ele parece estar todo desgastado, né? Essa superfície áspera, mas o centro está limpo. Sim. Então vamos lá. Vamos por aqui. Vamos medir a tensão, que está ligado numa fonte de 12 volts 1 ampere. Pode medir aqui no instrumento, está marcando aqui no instrumento. 12,05 volts. 12 volts, tá? Que é a tensão de trabalho. A corrente de trabalho desse equipamento, ela pode chegar até 3 amperes, dependendo da aplicação. Não parece que está todo danificado? Sim. Ó, esse é o fluido que você coloca, não é dessa forma que é colocado, tá, gente? Depois o Wilson vai mostrar direitinho. Isso aqui é só para ter uma ideia. Tá vendo que mesmo a parede comprometida, a haste central está produzindo gás? Porque, volto a repetir, o principal é essa haste estar limpa. Cara, mas vem cá, ele já estava ligado. A gente não estava nem tomando choque Porque é uma corrente contínua, né? Não é uma corrente alternada. Uma corrente de tomada é alternada. Ali você tomaria um choque. E o produto estava ligado, mas não estava funcionando, digamos assim? Vamos dizer, ele estava energizado, Sim. mas sem o fluido. Aí o fluido é que, olha, não sei, pessoal, não dá para ouvir. Mas, ó, vocês conseguem ver as bolinhas, gente? Então, essas bolhas são a liberação do gás de hidrogênio e oxigênio. Levado, então, para o sistema de admissão de ar. Isso. Falando da questão do centro, que tem que estar limpo, o que acontece? Se você deixa de limpar o centro, onde produz o oxigênio, ele vai continuar produzindo oxigênio de uma forma errada, desequilibrada. E aí ele vai começar a criar um encrustamento nessa haste e vai isolar. Uma vez que ela estiver isolada, ela começa a liberar o óxido de ferro. Ou seja, 2 coisas primordiais para ele funcionar em 100% e fazer a entrega prometida dentro dos protocolos é a limpeza bem feita e a troca do fluido. Exato. Sem esse processo de troca de fluido, o equipamento ele fica inoperante de forma correta. Tá? Então a gente vai falar muito sobre essa questão de troca de fluido, período da troca de fluido, como deve ser feito esse descarte, como deve ser feito a substituição, qual é o manuseio. Embora seja um fluido que não cause dano nenhum ao operador, mas ele pode sofrer uma contaminação. Vamos supor, deixei aberto. Está oxidando meu fluido. O próprio oxigênio. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente está falando de um equipamento técnico, onde tem normas e aplicação para utilização. Tá? Agora vem cá, a gente colocou aqui essa água nesse fluido transparente, ionizado e com os eletrólitos. Ele está dessa cor. Se por acaso a gente deixasse ele aqui durante um período de uso diário de uma máquina... Ele vai começando a ficar cinza até esse ponto aqui. Que é o ponto ideal do período de troca, dado o determinado período de utilidade para cada produto. Isso, exato. Tá vendo que o óxido de alumínio ele não impregna. Eu coloco aqui, em instantes ele já decantou. É diferente do óxido de ferro, que ele fica impregnado na superfície. E aí a gente tem uma condição na engenharia que é fato. Você não consegue soldar o alumínio no aço. Sim. Porque são metais diferentes. Então, nunca esse óxido vai grudar nesse. Mas se fossem os 2 materiais iguais, o óxido daria preso nele. Sensacional. É que vocês realmente não conseguem ouvir o barulhinho, mas tá aqui produzindo, gente. É muito legal. Esse som são as bolhas estourando. Estourando, subindo. Que no caso aqui está fechado o local para onde ela iria para dentro do sistema de admissão, mas essas bolinhas numa quantidade ideal, sem ser uma quantidade alta nem uma quantidade baixa, dentro da medida dos estudos de mais de 20 anos, aí 23 anos desde o ano 2000, falando de quando estamos gravando esse vídeo agora,
é o que faz com que dentro do processo de estequiometria do motor, ele acabe fazendo a quantidade certa da queima total do teu combustível, assim também como a quantidade menor de injeção. Isso. Eu quero também destacar o seguinte. Lembra que a nossa parede está totalmente impregnada? Sim. Isso não era para acontecer. A gente já deixou aqui de propósito para mostrar que mesmo sendo uma limpeza ineficiente, o produto continua funcionando. Se pegar aqui um zoom, você consegue ver o hidrogênio se desprendendo do alumínio. Então o hidrogênio ele é desprendido dessa parte maior, do negativo, e o positivo do menor ali. Exatamente, isso aí. Bom, gente, olha, então a gente percebeu e entendeu que de fato a limpeza é primordial e a colocação do fluido correto e a troca dele correta é o que vai te dar essa porcentagem. De repente a pessoa vai, vou deixar passar do tempo, era para trocar com tantos dias ou com tantos quilômetros, eu deixei o dobro. Ele está prejudicando o equipamento dele e não tendo o consumo real que ele gostaria de ter na economia. Exatamente. Tudo aqui foi projetado. Então se a gente determinou, no caso das máquinas ali, de 24 horas a 30 horas, é o limite que deve ser substituído. Ultrapassando isso, você está causando ineficiência do produto e causando também um dano a longo prazo do seu equipamento. Legal. Bom, aqui a gente está deixando ele funcionar, estamos mostrando aqui para você entender um pouco mais sobre o sistema WR1000, para ficar todo esmiuçado, tirar todas as dúvidas. Depois disso daqui, é lógico, ele é fechado, tem aquela parte de trás e a limpeza correta também você vai passar a forma de ser feita, né? Vamos seguindo aqui, fica à vontade. Então aqui a gente tem uma peça montada, a tampa ela já foi rosqueada e colada, então ninguém deve ter acesso a não ser o fabricante. O único acesso do cliente é por esse orifício. Os anéis de vedação, ao sacudir, eles vão para frente e para trás limpando. Uma outra coisa importante na limpeza. Quando a gente fala para a gente colocar água limpa aqui, para a gente fazer essa lavagem, você não pode encher até a boca, senão você vai sacudir, os anéis não vão se movimentar. Porque está tudo cheio. Então você vai colocar metade aqui do equipamento, para que esses anéis vão para frente e para trás. Chacoalha, joga fora, umas duas vezes tá bom? Até sair todo o resíduo. Legal. Não existe uma regra para limpeza. De repente o equipamento não está tão sujo, uma única lavagem é o suficiente. Mas com certeza não vai passar de 3 vezes esse processo. Mas é necessário. Outra coisa que é necessário entender é que isso daí também não precisa ficar rosqueado até o final, né? Na hora que você der o aperto ali, até sentir... O que nós fizemos, como o PVC é um material também sensível, nós abrimos roscas aqui, a peça é cônica, né? Então vai encaixar perfeitamente. Exatamente, o cônico é para já vedar nos primeiros filetes que ele pegar. Então a gente vai rosquear até sentir uma pressão na conexão. Se por algum motivo esse quadrado espanar, você tem essa área aqui para você continuar sacando o plug. Né? E o plug é descartável e coloca um outro novo aqui. Tá? Então é por isso que ele fica exposto uma parte a mais. Esse comprimento aqui para fora. Legal. Então, Fernando, acho que é isso. No primeiro momento a gente pode conseguir definir um pouco mais sobre o equipamento. Eu queria só entender a parte dele, que ele tem uma alcinha e tem um parafusinho. Isso é para poder dar estabilidade e fazer com que haja o contato. Isso, deixa eu pegar aqui. Bem lembrado. Vamos mostrar aqui então, só para você entender, gente. Ó, ele tem uma forma correta de você fazer o encaixe. Aqui. Vamos, isso. E a gente está ao vivo. Enquanto isso, mostra aqui, gente. Olha, isso aqui é sensacional. Isso aqui é uma tecnologia única no mundo. Você não vai encontrar um produto como esse, você não vai achar uma tecnologia como essa. E a gente está mostrando hoje um dos produtos aqui da Hybrid International, o Doutor Economia, inclusive, quem quiser ver a colocação, entender um pouco mais em diversos produtos, desde motores para água, motores de carro, moto, caminhões, uma série de fatores, tratores, geradores. Tem combustão, que pode ser qualquer combustível, gasolina, etanol, GNV, GLP no caso de empilhadeiras, o diesel também. Todo esse produto ele funciona para todos, para qualquer ano, marca, modelo e qualquer carro e combustível, é isso? Isso, exatamente. Vamos falar aqui sobre características de tirar o suporte da peça. Legal. Para tirar o suporte do equipamento, existe um método de tirar. Tá? Então a gente vai afrouxar o parafuso de posicionamento, colocar a alavanca na posição vertical e com os polegares puxar para cima.
para que ele suba de forma perpendicular sem forçar os pinos. Sua pergunta sobre a alavanca. A alavanca ela tem uma meia-lua onde fixa essa outra meia-lua aqui travando o equipamento. Então vamos colocar ela aqui. Uma coisa importante, a conexão nunca pode estar para cima. Se você colocar desse jeito e forçar, você vai quebrar a conexão. Então a conexão tem que estar de lado. Desceu. Rotacionou a alavanca e colocou o parafuso de posicionamento. Esse parafuso é para que não exista uma folga entre a peça e o suporte. Maravilha. Agora, como que ela ficaria grudada aqui na lateral? Só posiciona ela na minha mão como se ela fosse a parede de algum lugar onde ela já fosse ser colocada. Sequência de furos aqui de fixação. A gente faz os furos, fixa o equipamento com parafuso. Essa peça tem que estar o mais fixo possível para receber o equipamento aqui. Maravilha. Aí minha mão é como se fosse a lateral do equipamento que vai ser pressionado. Depois de encaixado perfeitamente assim, você fecha a alavanca e aperta o parafuso de posicionamento. Maravilha. E está funcionando. A mesma coisa para troca. Você vai abrir, vai soltar o parafusinho e vai sacar ela para que faça então a abertura ali da parte interna do plug e faça essa substituição, essa troca. É isso aí, Fernando. Então, o equipamento ele já tem aí milhares de unidades aí em circulação. Então, é um equipamento seguro, certificado, testado e pronto para o mercado sem nenhuma preocupação, desde que siga o protocolo de utilização e uso do equipamento. E tudo isso com o protocolo de instalação, junto com as fotos, com todo o checklist e ainda o termo de garantia e tudo mais, é entregue para cada cliente com toda a tranquilidade para que eles possam estar utilizando uma tecnologia única no mundo, trazendo os dois pilares de qualquer carro híbrido. Economia e ecologia. Vamos falar sobre o fluido aqui, aproveitar? Já está mudando de coloração, tá vendo? Nós tínhamos ele na cor incolor e já está começando a ficar esbranquiçado, que é o normal. Tá. Isso aí é a movimentação e a troca ali dos elétrons que estão passando do positivo, que é a haste do meio, para o negativo, que é toda essa outra parte. Sim. Isso tem essa troca de elétrons e também vai ter a criação de resíduo. E é esse resíduo que é o nosso óxido de alumínio. Bom, maravilha, tiramos todas as dúvidas e no caso das pessoas que fazem a instalação, tem tem um protocolo já com vocês de conhecimento, de quilometragem, de fotos, de planilha, tudo certinho para que a pessoa possa se sentir totalmente assegurada e segura de que está tendo um dos equipamentos mais tecnológicos do mundo, de uma inteligência assim fenomenal, fazendo com que esse hidrogênio, podendo ser chamado de hidrogênio verde por conta da própria recarga da produção. Exatamente, a gente considera ele como hidrogênio verde porque a produção de energia ela é renovável pelo alternador. E o gás que a gente coloca traz uma redução do consumo de combustível, que também mantém esse alternador. E totalmente ecológico, porque essa água aqui, fazendo um cálculo que se todos os carros que tivessem jogassem no esgoto, ajudaria até mesmo a fazer a tratar, né? Isso aí. WR1000, explicamos hoje aqui então para você, não é isso? Funcionamento e umas partes técnicas do produto. Maravilha. Aqui direto da Hybrid International para você, WR1000, essa tecnologia única no mundo ao seu serviço.